conflito influencia o mundo. Mas, nesse caso, é uma disputa entre as maiores economias do planeta. Os Estados Unidos e a China estão brigando para liderar o mercado de microchips. E essa briga influencia diretamente nas nossas vidas, porque, basicamente, qualquer equipamento eletrônico e até os carros usam microchips. Até então, a China era a principal fornecedora desse material, mas os americanos estão investindo pesado para mudar essa situação. Quem vai explicar para a gente é o Eduardo Negger, que é presidente da Associação Brasileira de Internet. Boa tarde, seja muito bem-vindo à Conexão. Eduardo, nessa briga, quem você acha que leva vantagem? Os Estados Unidos realmente podem liderar esse mercado? Boa tarde. A gente percebe hoje que todos os dispositivos que nós trabalhamos hoje, que tem a palavra digital, que você tem o conceito de digital, estão vinculados com semicondutores, estão vinculados com chips. Então, quando a gente trata de restrição de tecnologia, de chips, a gente vai desde equipamentos de telecomunicações até veículos. Hoje, praticamente todos os dispositivos que a gente tem, que tem algum tipo de tecnologia embarcada, que rodam algum tipo de software, são totalmente dependentes dos semicondutores, dos chips. E a medida que os Estados Unidos tomou em relação à China é basicamente uma restrição da tecnologia de fabricação dos chips mais sofisticados, dos chips que têm uma quantidade de uma concentração de transistores maiores, com uma tecnologia maior embarcada. Então, isso, num primeiro momento, pode restringir um pouco a indústria, pode elevar até os custos internacionais e, num segundo momento, isso pode até gerar um desenvolvimento local na China também desses semicondutores. É importante, só para a gente ter uma ordem de grandeza, que muito se questiona às vezes, por que o Brasil não desenvolve alguma tecnologia semelhante, ou por que outros países não desenvolvem. Hoje a gente tem praticamente meia dúzia de empresas no mundo que tem a tecnologia de chips extremamente concentrados, com uma quantidade grande de transistores. Nós estamos falando de transistores em torno de 3 nanômetros. Para a gente ter uma ideia do que significam 3 nanômetros, com esse tamanho a gente consegue colocar 15 transistores no tamanho de um vírus. O tamanho do coronavírus a gente consegue colocar 15 transistores. Se a gente pegar um espaço de 1 centímetro, a gente tem praticamente aí uma quantidade de 1 milhão de transistores nessa área. Então, esses chips que são extremamente concentrados, a tecnologia deles está começando a ser restringida pelos Estados Unidos e essa medida do governo norte-americano visa justamente restringir o comércio desses chips e a comercialização dos equipamentos que desenvolvem, que constroem esses semicondutores. Eduardo, ao longo deste ano de 2022, várias indústrias de automóveis aqui no Brasil tiveram que parar a produção. Pararam 15 dias, pararam um mês, por causa da falta do componente que é o semicondutor que você explicou agora. Mas eu vi uma notícia dizendo que a Intel e também a Samsung prometeram ao governo brasileiro que vão construir uma fábrica aqui no Brasil de semicondutores. É para acreditar nisso? É papo furado? Como é que é? Então, Heródoto, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de semicondutores e de chips, a gente tem várias categorias. Então, existem semicondutores, por exemplo, embarcados em veículos que fazem o controle do freio ABS, que fazem controle de diversos dispositivos multimídia, que fazem controle da injeção de combustível. Alguns desses componentes não são tão sofisticados. O tamanho do transistor que é colocado nesse chip, a densidade, a tecnologia desse chip não é tão grande. Então, é possível que a gente tenha fábricas de semicondutores em outros países, além do eixo aí de China, Taiwan e Estados Unidos, além da Coreia do Sul, né, que são hoje os líderes mundiais nesse tipo de tecnologia. A gente pode ter chips dedicados a alguns nichos específicos de mercado com uma tecnologia um pouquinho mais baixa, ou seja, com uma concentração, com uma capacidade de processamento menor. Isso é possível. Agora, temos que avaliar as questões econômicas. Isso nós estamos falando de escala. Todos esses produtos têm escala mundial.
Então, cada fabricante, cada empreendimento desse tipo tem que avaliar o tamanho do mercado e a escala de produção, porque esses produtos são feitos de maneira internacional e muitas vezes é mais barato você importar isso dos países asiáticos, que são hoje os líderes nesse setor. Então, é possível que a gente tenha algumas indústrias de semicondutores no país, mas não semicondutores de ponta, semicondutores aí do estado da arte, aí com transistores em torno de 3 nanômetros ou 5 nanômetros, que hoje são utilizados até em inteligência artificial e processadores mais sofisticados. Eduardo, então nesse cenário, né, o Brasil ainda é muito dependente desses microchips, vamos dizer assim. Só para a gente deixar claro, então, esse pacote anunciado pelos Estados Unidos, ele visa fazer um cerco em relação às empresas chinesas. Então, eu estava checando aqui, 31 empresas da China, elas não podem mais receber esses microchips, a tecnologia para uma série americana para a produção desse material. E aí, tem essa disputa entre Estados Unidos e China. Onde é que entra Taiwan no meio de tudo isso, Eduardo? Taiwan hoje é o país que lidera a fabricação de semicondutores, hoje perto aí de 65% a 70% dos semicondutores mais sofisticados são produzidos em Taiwan. Essas restrições norte-americanas, elas visam basicamente os equipamentos de ponta de tecnologia mais avançada. Qual que é a preocupação alegada? Que processadores extremamente sofisticados chegam a ser aplicações aí de ordem estratégica, ou seja, eles podem ter uma utilização militar, eles podem ser utilizados em supercomputadores para você poder produzir alguns armamentos mais sofisticados, controle de dispositivos em velocidades hipersônicas, desenvolvimento de tecnologia nuclear ou até mesmo quebra de criptografia de comunicações militares. Então, a restrição desse tipo de processamento, ela tem também um viés estratégico, um viés voltado para a área militar. É importante a gente entender que os eletrônicos de consumo e boa parte da tecnologia que a gente vê hoje, por exemplo, com a internet, com o 5G, elas são totalmente dependentes da tecnologia dos microprocessadores, né? Quando a gente fala de fibra ótica e de 5G, nós estamos falando das estradas por onde os bits, as informações passam, mas essa quantidade enorme de informação, ela tem que ser processada em algum lugar. Então, os semicondutores, os microprocessadores, são os dispositivos, são os motores que fazem toda essa tecnologia de internet e de telecomunicações funcionar. Então, a gente tem que entender que o aumento da capacidade das redes de telecomunicações vai demandar que cada dispositivo que a gente tenha mais sofisticação, tenha mais velocidade de processamento. E é importante a gente lembrar que existe uma lei que foi definida, uma lei de mercado na década de 70, que é a Lei de Moore, onde se estabelece que a cada 2 anos a capacidade dos processadores dobra com o mesmo preço. Então, desde os anos 70, a cada 2 anos, a capacidade de processamento dos chips dobra com o mesmo custo. Só que essa lei está chegando no limite. A gente está com um nível de miniaturização tão grande nos dispositivos, nos chips, que nós estamos chegando próximo da dimensão do átomo. Então, essa capacidade está chegando no seu limite teórico. E o que muitos estudiosos avaliam é que, a partir desse momento, nós vamos chegar no limite da tecnologia dos semicondutores. E aí, o domínio das tecnologias vai ficando cada vez mais estratégico. Por quê? Porque nós vamos ter saltos de dobrar a velocidade a cada 2 anos. Nós vamos começar a estar com a tecnologia mais ou menos estabelecida para os semicondutores. Então, isso torna ainda mais estratégico esse mercado e, certamente, a proteção que os países estão dando às suas indústrias, elas têm esse viés também, além do viés econômico, o viés estratégico. Inclusive, algumas empresas chinesas do setor tiveram queda na Bolsa de Hong Kong depois desse anúncio americano. A gente segue acompanhando de perto porque, como em todo produto tem microchips, claro que isso pode afetar o nosso bolso também. Muito obrigada pela participação, pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde.